O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos colocados diante desta atitude de Jesus, que nos convida também nós a louvarmos, bendizermos o grande plano da providência de Deus. Vejam só, Jesus, exultando no Espírito, diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Jesus está louvando o modo como o qual Deus está conduzindo toda a história, e de forma especial aqui, o plano da revelação, o plano da salvação. Nosso Senhor então nos convida a todos a mais uma vez reconhecer o seguinte: Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele não criou todas as coisas e deixou essas coisas ao léu, à deriva nesse mundo. Deus criou todas as coisas e quer ordenar todas essas coisas à sua finalidade, para que toda a criação alcance o seu pleno cumprimento, a sua plenitude, tanto aquilo que é visível como aquilo que é invisível. Sobretudo o ser humano que é livre, para que ele possa alcançar a plena realização do seu ser, a felicidade. Quando Deus cria, Ele cria já pensando todas as coisas, todos os caminhos pelos quais a criação alcançará a sua plenitude. Tudo está dentro desse plano divino. E não só pensou, como depois de ter criado, Deus governa tudo com sabedoria e amor. Deus conduz todas as coisas com sabedoria e amor. Hoje Jesus chama a atenção ao fato de que Deus, então, revela a grandeza desse plano aos pequeninos, às pessoas que com um coração humilde reconhecem a grandeza desse plano. Então, acreditar na providência divina é sempre para nós um desafio, porque o que nós experimentamos muitas vezes ao nosso redor é um completo caos. Parece que não tem ninguém governando nada. Parece que a história realmente está à deriva, ou pior ainda, está nas mãos de alguém mau, que de alguma forma leva tudo
para a sua corrupção, leva tudo para a sua destruição. Essa é a nossa tentação, essa é a nossa grande tentação, de achar que não tem ninguém governando nada, de achar que Deus se esqueceu de nós, de achar que Deus não está conduzindo nem o mundo, nem a igreja, que Deus não está conduzindo nada. Ora, se Deus não está conduzindo, ou mesmo se o modo com o qual Ele está conduzindo não é bom, então nós precisamos fazer alguma coisa. Essa é a tentação lá das origens, quando Satanás começa a dialogar com Eva, com Adão. De alguma forma, Satanás coloca no coração do ser humano esta dúvida em relação ao plano de Deus para a humanidade. Faz Eva e depois Adão desconfiarem de que os planos, os mandamentos de Deus eram uma verdadeira farsa. Era um modo de Deus oprimir o ser humano e não um modo de esse Deus conduzir esse ser humano à felicidade. E existe ali então uma revolta. Nós de alguma forma somos revoltados contra aquilo que é o plano de Deus. Porque, repito, parece que as coisas não estão bem. Eva e Adão então são tentados a deixarem de lado o plano de Deus e a eles mesmos resolverem os problemas. A eles mesmos determinarem o que é o bem e o que é o mal. A eles mesmos conduzirem a história conforme o seu querer, o seu plano, a sua realidade. E não é bem assim. Não pode ser assim. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vamos aprendendo com os santos como nós precisamos confiar na providência divina. Por exemplo, a grande história que ilustra tudo isso é a história de José do Egito. José do Egito, como nós sabemos, um dos filhos de Israel, ele era mais amado pelo pai, como diz a Sagrada Escritura, e os seus irmãos tinham inveja dele. E esses irmãos, no meio dessa inveja, decidem primeiramente matá-lo, depois voltam atrás, acham que matar é uma coisa muito má, muito ruim, deles fazerem com o irmão, e acabam vendendo esse irmão como escravo para algumas pessoas que passavam, e ele vai parar no Egito. Vejam só, é uma tragédia isso. Irmãos vendendo o próprio irmão como escravo por causa de inveja. A inveja que leva ao assassinato, à morte de alguma forma. Uma coisa terrível, imagina, você sofrer uma injustiça dessa. E assim ele vai, primeiramente, lá para o Egito, é vendido como escravo lá para o Potifar. A mulher do Potifar se engraça com ele, ele não aceita essa tentação, porque apesar disso, ele é um homem temente a Deus e continua sendo fiel a Deus. Ela então arma contra ele, ele vai preso, e na prisão começa a interpretar os sonhos, sua fama cresce, o faraó tem o sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas cheias, das espigas vazias, ninguém consegue interpretar, chegam até José, José interpreta o sonho, ganha ali o prestígio do faraó e se torna vice-rei do Egito. Veja, uma história de sofrimento, uma história trágica que agora vai de alguma forma se tornando uma história bela. E a gente sabe o resto. A família de José começa a passar fome e eles vão bater lá no Egito para tentar alguma coisa para comer. E eles então são encaminhados a José. E José, depois de vários momentos, se revela para eles e diz aquela frase tão célebre, aquela frase que revela alguém que entendeu os planos da providência. Foi para a salvação de vocês que vocês pecaram. Ou seja, Deus
é capaz de tirar de uma maldade dessas uma coisa boa. Deus não quer o mal em si mesmo. Deus não quer nem um mal físico, nem um mal moral, que é o pecado. Mas Ele usa de todas essas coisas, de alguma forma, Deus usa para disso tirar um bem maior. Essa é a providência de Deus. E por isso é com esse olhar que nós precisamos enxergar toda a história. Tudo aquilo que de mal acontece nessa história são permissões divinas. São uma espécie de tolerância de Deus em relação a este mal. Mas Ele é todo-poderoso. E Ele consegue, no meio disso tudo, fazer com que o seu plano de amor se manifeste no final. Que a bondade com a qual todas essas coisas de alguma forma foram conduzidas está sempre ali presente. Olhemos para a cruz. Nós vemos que Jesus ali está sofrendo uma tremenda de uma injustiça. Pilatos chega para ele e diz: olha, eu tenho o poder de te salvar e de te condenar. Jesus olha para ele e diz: você não tem nenhum poder sobre mim, se esse poder não for dado do alto. Não é você, Pilatos, que determina os rumos da história. Não é você quem conduz a história do jeito que você quer. É o Pai, é Deus. Mas fica tranquilo, quem me entregou a você tem culpa maior. O ser humano hoje, na modernidade, ele quer, de alguma forma, organizar tudo. Quer ter controle sobre tudo, se achando melhor do que Deus e tentando, ali, de alguma forma, organizar todas as coisas. Nós vemos os regimes totalitários, nós vemos isso se manifestar cada vez mais na nossa sociedade. É tanta regrinha, é tanta lei, é tanta coisa. São modos de tentarem dominar tudo com a desculpa de que, como tudo está mal, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso está presente dentro de nós. Isso está presente na nossa vida. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós não entregamos a nossa vida a Deus, nós queremos conduzir essa vida do jeito que nós pensamos ser o certo. E é aí que a gente cai. Nessa revolta, nessa rebelião, é aí que a gente cai no pecado. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Todos aqueles que não confiam em Deus e tentam fazer as coisas do próprio jeito, acabam no pecado. Acabam, de alguma forma, trilhando um caminho em que Deus não ocupa o primeiro lugar. E o que você faz? Você peca. Você tenta por você mesmo. Você confia nos seus esforços. E isso não dá certo. Porque você se recusou a ser filho. Você se recusou a ser obediente aos planos de Deus. Você se recusou a seguir os mandamentos de Deus. Você se recusou a tudo isso. Gente, isso dá uma canseira. Isso gera tristeza no coração. Nunca uma pessoa que foi se confessar alegre. A gente que atende confissão, vê, ninguém chega lá no confessionário: padre, eu estou muito feliz, eu pequei. Ninguém chega assim. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado, ele promete aquela felicidade, dizer: não, eu estou no controle e eu estou fazendo o que eu posso para ser feliz. Tá, aí você é feliz naquela fração de segundo. Depois o que vem? Depois vem tristeza. Depois vem cansaço. Depois vem uma espécie de experiência de morte ainda vivo. Uma experiência de quem está
vazio interiormente, cansado, triste, sem vida, porque andou fora do caminho da sabedoria divina de Deus, porque quis escapar desse plano da providência e fazer do próprio jeito. E isso não dá certo, por isso Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do fardo, da escravidão de uma vida que não se submete a Deus. Por incrível que pareça, querendo liberdade, o ser humano acaba escravo. E escravo acaba sob um peso grande que o oprime e que não deixa ele alcançar a plena realização do seu ser. E por isso Jesus diz: vinde a mim. Descansem em mim, ou seja, recebam o perdão dos pecados e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus que se fez homem, ele era obediente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ser manso é ser aquele que se deixa conduzir pela mão. Aquele que é manso, você consegue ali, né, acariciar. Aquele que é manso, você consegue, de alguma forma, conduzir. E humilde, porque sabe o seu tamanho, porque sabe que não é Deus, porque sabe que o Pai governa todas as coisas. Jesus, sendo humilde, obviamente, é Deus que se fez homem, mas como Verbo encarnado, ele se submetia a tudo aquilo que o Pai pedia. Mesmo na hora da cruz: Pai, se for possível, passa o cálice, mas seja feita sempre a sua vontade. A sua vontade. E por isso Jesus é feliz. E por isso Jesus é alegre. Por isso a verdadeira alegria está em carregar esse jugo suave de Cristo nosso Senhor. Por isso Santo Agostinho vai dizer assim: aqueles que levaram intrepidamente sobre suas cabeças o jugo do Senhor, enfrentaram perigos tão difíceis que parece serem chamados não do trabalho ao descanso, mas da inação ao trabalho. Jesus está dizendo: vinde a mim quem está cansado, e eu vos darei descanso. Só que a gente vê que aqueles que carregam o jugo suave de Cristo parece que trabalham mais ainda. Parece que Jesus não chamou do trabalho ao descanso, mas parece que ele deu mais trabalho ainda. É certamente o Espírito Santo quem renova, dia após dia, o homem interior, em meio às ruínas do homem exterior. E uma vez que provou da tranquilidade espiritual, nesta afluência das delícias de Deus e na esperança dos bens eternos, todo o presente perde sua aspereza, e tudo o que é pesado se alivia. Os homens preferem ser despedaçados e queimados, não somente para escaparem das dores eternas, mas para evitar, mediante uma dor muito viva, mas momentânea, outros sofrimentos prolongados. Vejam que coisa estranha. Aqueles que carregam o jugo suave de Cristo passam por grandes sofrimentos e tribulações. Mas diz Santo Agostinho, o Espírito Santo, que é a caridade de Deus nos nossos corações, que nos renova a cada dia, não permite que esses sofrimentos nos destruam. Mas o amor torna tudo isso leve. O amor torna toda essa entrega algo suave. Que tempestades e penas molestas não sofrem os comerciantes a fim de conseguirem riquezas que irão perecer? Mesmo aqueles que não amam as riquezas sofrem as mesmas dificuldades. Mas aqueles que as amam sofrem o mesmo, mas para eles não se tratam de dificuldades. E aqui vem: pois o amor torna fácil e quase nulas todas as coisas, não importa que sejam aterrorizantes
e monstruosas. Carregar o jugo suave de Cristo é aprender de Jesus a amar. E quando a gente ama com a caridade de Cristo, quando a gente é obediente aos mandamentos de Deus, dá uma canseira ser de Deus. É ou não é verdade? Dá uma canseira ser de Deus. Mas quando você para, cansado, talvez pela entrega, você olha para a sua entrega e fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A minha vida serviu para alguma coisa. Diferente daqueles que, evitando todo o cansaço da entrega a Deus, chegam tristes no confessionário. Por quê? Porque não foram filhos. Porque não foram obedientes. Porque experimentam a morte já nessa terra. Aprendei de mim, de Jesus. Aprendamos a sermos filhos e a confiarmos na providência do Pai. E até lá, até a plena realização de tudo, gente, vamos viver a obediência aos mandamentos, a obediência à fé. Mas, Padre, dá uma canseira, dá uma canseira. É luta, é perseverança, é renúncia, é cruz, é tudo isso. Mas quando você para e contempla que tudo aquilo foi por amor, você experimenta o cansaço tão bom, que é aquele cansaço que leva você a um descanso genuíno e verdadeiro. O cansaço de quem realmente trabalhou no dia e quando deita na cama, deita com a cabeça tranquila, com o coração em paz e verdadeiramente descansa. Descansa, porque está com o coração no lugar certo. Que Deus nos abençoe e nos conceda este coração pequenino, que confia em Deus, que confia nos planos da providência, e que por mais que toquemos as maldades que rondam a nossa vida e a nossa história, saibamos, Deus governa tudo com amor. Não cabe a nós sermos modeladores e governadores das situações da história. Cabe a nós sermos obedientes nos mandamentos e aprendermos desde dentro o que significa amar. E amando, todo fardo se torna leve, todo jugo se torna suave. Quando fazemos algo por amor, nenhum sofrimento é tão doloroso assim. Nenhuma dor é tão paralisante assim. Pelo contrário, nós ficamos felizes de poder entregar a nossa vida por aquilo que a gente ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.